Olá, tudo bem, queridos? Bom dia, tudo jóia com vocês? Vamos para mais um conteúdo da administração, falando de logística. Nessa aula nós vamos estar falando sobre a logística de transporte. Eu dividi esse módulo em duas partes. A primeira parte nós vamos estar falando aí sobre o transporte rodoviário e o ferroviário. Na segunda parte nós vamos falar sobre o aeroviário, o aquaviário e o dutoviário, ok? Bom, nessa nossa modalidade então, nós vamos falar um pouco sobre o transporte rodoviário, né? O transporte rodoviário, ele tem algumas características bem interessantes, né? Quais são as características? Os veículos, eles movimentam-se em caminhos pavimentados, né? Vale lembrar que essa é uma teoria, né? Nem sempre isso acontece, né? Eles não apresentam necessidade de terminais, diferente, por exemplo, do ferroviário, que exige terminais, o aquaviário exige terminais, né? O aeroviário exige aeroportos também com terminais. Determinados trajetos exigem uma taxa de utilização. Exemplo, não compensa, por exemplo, o transporte rodoviário fazer uma carga de transporte, por exemplo, a uma certa distância, se o custo operacional não pagar esse transporte, né? Então, depende de uma taxa de utilização. E ele também apresenta uma legislação diferenciada de estado para estado. Exemplo, o estado de São Paulo, né? Os veículos de grande porte, cargas, eles têm horários para transitar em determinados locais ali dentro da grande São Paulo, né? Também tem um controle também por placas, diferente, por exemplo, do estado de Minas, já não tem essa exigência no sistema de legislação. Outra questão também, nós temos aí as taxas de transbordo, né? Também temos aí as questões dos pedágios, né, que é um valor diferenciado de uma região para outras regiões. Assim como qualquer sistema de transporte, o rodoviário também tem as suas vantagens e desvantagens, né? Qual é uma grande vantagem do sistema rodoviário, né? A flexibilidade de deslocamento, né? Os outros sistemas de transporte não tem tanta flexibilidade, né? Exemplo, um caminhão ele pode estar em um trajeto e tendo uma interrupção nesse trajeto, ele pode desviar o trajeto, né? Pegar uma outra via, né? De modo que ele não precisa de uma permissão para isso. Os outros sistemas, por exemplo, o aeroviário já não pode, né? O piloto, para fazer determinadas manobras, ele depende de uma autorização, né? Da torre de comando que está comandando aquele voo. Então não tem tanta flexibilidade assim. O trem, por exemplo, exige uma dependência física dos trilhos, né? Então não é tão flexível assim. Da mesma forma o aquaviário, né? Um navio ele não pode seguir de qualquer forma em alto mar, não. Depende de vias, né? Essas vias que são trajetos aí controlados por sistema de GPS. Então não é por aí. Uma vantagem também do transporte rodoviário, que é bem interessante, é que ele tem elevada cobertura geográfica, né? Até porque você tem aí dentro dessa modalidade de transporte, você tem veículos de diversas espécies, né? Veículos com um eixo, dois eixos, três eixos, né? Que são aquelas carretas, os bitrens, caminhões pequenos, caminhões maiores, carros de passeio, ônibus, né? De diversos tamanhos, diversas características. Então você tem flexibilidade de atendimento. Outra importância, né, que o custo operacional para pequenas distâncias é baixo. É um dos menores custos, né? No sistema de transporte, ele tem o menor custo para pequenas distâncias, né? Já diferencia muito do ferroviário. O ferroviário já tem um custo alto para longas distâncias, mas para pequenas distâncias o ferroviário já é caro, né? Outra vantagem também do transporte rodoviário
uma vez que não precisa de terminais, ele tem uma característica de uma vantagem forte, que é o manuseio de cargas, né? É fácil você manusear, operacionalizar esse sistema, uma vez que não depende muito de maquinários, né? Para isso, né? Você pode fazer isso tanto com máquinas quanto com a própria mão de obra bruta, né? Manual. Então é um sistema que ele é muito flexível, né? A essa questão de manuseios de cargas. E ele é muito competitivo, né? Um sistema muito competitivo. Além, agora, falando das vantagens, vamos falar das desvantagens, né? Quais são essas desvantagens, né? Na própria foto aí, na imagem que vocês estão vendo aí na tela, né? O trânsito, né? É uma desvantagem, né? Geralmente, quando muito congestionado, né? Isso pode ser um gargalo, né? No sistema, né? O Brasil há pouco tempo parou aí, porque os caminhoneiros fizeram uma greve, vocês viram que parou tudo, afetou todos os outros sistemas de transporte, inclusive, né? Muitos aviões não decolaram porque o transporte rodoviário parou. Então, existe uma dependência, principalmente no Brasil, desse sistema, né? Outra questão, outra desvantagem, ele tem um custo muito alto, né? Para longas distâncias, né? Então é uma questão interessante aí a se pensar, né? Quando você tem uma longa distância aí, se esse é o melhor sistema. Outra característica são os limites de cargas, né? Os caminhões, por exemplo, cada caminhão tem um limite de carga, né? Tem caminhão que ele pode transportar aí no máximo 18 toneladas, outros 16 toneladas, depende muito da quantidade de eixos e das distâncias entre esses eixos, né? Que vai definir aí o limite de carga de cada tipo de veículo, né? Outra desvantagens são os regulamentos, né? Uma vez que, como eu disse lá atrás para vocês, quando falando das vantagens e das características, cada estado tem a sua legislação. Então acaba que por esse sistema ele andar em regiões interestaduais, né? Ele acaba que ele é submetido a diversos tipos de legislações. E isso é uma desvantagem do sistema. Outra desvantagem é a questão da oscilação do preço do combustível, né? O combustível ele oscila muito, então o custo operacional desse tipo de modal ele varia muito em função dessa operação indefinida, né? No caso aí do combustível. Uma das grandes desvantagens dele também, vocês vão estar vendo um vídeo que eu vou colocar logo agora, é a questão das estruturas, né, de pavimentação por onde esse sistema passa. Quer ver, não? Solta o maneco, solta o maneco! Corta, rei! Brutalidade!
Bom, como vocês viram aí no vídeo, né, o sistema oferece uma desvantagem muito grande em função disso, né? Vocês viram aí caminhões aí atolados, né? Geralmente aí nessas regiões aí ao norte do país, né? Nem todas as vias são asfaltadas, né? Não tem uma pavimentação mais adequada, então acaba que o sistema ele é submetido a isso aí. Vamos falar do ferroviário, né? O sistema de transporte ferroviário, né? Ele deveria ser um sistema mais estruturado no Brasil. Ele é muito mais estruturado na Europa, né? Aqui até a Argentina tem uma malha ferroviária maior do que a nossa. Mas vamos estar falando um pouquinho dele, né? Quais são as características desse sistema, né? Os veículos movimentam sobre trilhos, né? Então, para isso, não é tão flexível, né, esse deslocamento em função disso, né? Existe uma estrutura por onde ele tem que passar. Eles são constituídos por carruagens, né, interligadas entre si, que são os vagões, né? A infraestrutura dos terminais e estações, onde é permitida a carga e a descarga desses materiais. Os serviços de transporte são arrendados ao operador, que poderá ser privado ou público, né? Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a VLI, né? Juntamente com a FCA, que faz esses transportes de cargas aí, principalmente aqui na nossa região, grãos. Vamos então falar das vantagens, né? Bom, qual é uma grande vantagem desse sistema? Primeiro, o custo para longas distâncias é baixo, né? Nós temos aí um baixo custo para longas distâncias. Não há congestionamento, né? Até porque as vias, né, por onde esses trem passam, ou por onde eles vão estar rodando aí nos trilhos, eles já são programados, né? Então nós temos aí uma programação de vias, né? Então não vai ter congestionamento. Outra grande vantagem é que os terminais eles estão bem próximos do sistema de produção, né? Então onde se instala os terminais? Onde você tem o maior sistema produtivo possível. Ele tem baixo custo operacional, né? Tem capacidade de transportar grandes volumes, como vocês podem observar na imagem. Nós temos aí containers, né? E ele está transportando aí uma grande quantidade de containers, né? De diversos tipos, né? Além de ter os vagões, nós temos aí os containers sobre os vagões. Outra grande característica, ele é eficaz em termos energéticos, né? Ele, ambientalmente falando, né, ele é mais compensador, né? Porque transporta-se muita coisa, né, com um custo muito baixo e um termo de poluição aí muito baixo em relação, por exemplo, aos caminhões. Consegue transportar diversos tipos de produtos, né? É uma grande vantagem. Mas, como eu disse, além das vantagens, nós temos as desvantagens, que é um sistema que oferece desvantagem também. Quais são essas desvantagens? Ele depende de transbordo, né? Esse sistema, por exemplo, exige terminais, né? E esses terminais eles têm um custo operacional alto, né? Todo o sistema ferroviário, gente, precisa de um terminal, né? Para carga, descarga, embarque, desembarque, né? E isso tem um custo operacional diferente já do sistema de transporte rodoviário, que não exige isso. Ele é pouco competitivo quando programado para pequenas distâncias, né? Essa é uma desvantagem. Para longas distâncias é uma vantagem, mas para pequenas distâncias é uma desvantagem, né? E outra, diferente do sistema de transporte rodoviário, uma outra desvantagem desse sistema é que ele tem que ter volume, né, para ser transportado. Não pode ser qualquer quantidade de volume, por exemplo, que vai justificar o custo operacional, não. Muito pelo contrário, quanto mais carga você tem, menor fica esse custo, tá? O custo de manuseio de cargas é muito alto, né? Uma vez que ele não tem essa flexibilidade, né,
para estar rodando, para estar transportando, então você tem um custo aí de manuseio muito alto, porque analisando aí um ponto de partida de uma distância A para B, nós teremos que ter aí 2 terminais. Então 2 terminais com um sistema operacional robusto para fazer essas cargas e descargas, né, desse sistema. Então, embora ele tenha baixo custo operacional de rodagem, mas ele tem alto custo, né, para carregar e descarregar. Então, o custo operacional em terminais aí é muito alto, tá? Então essas são as vantagens e desvantagens desses 2 sistemas. Brevemente eu vou estar fazendo um vídeo já falando sobre o sistema rodoviário, o aeroviário, dutoviário e aquaviário. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, tá? Um beijão, tchau, tchau.